206. Glória. Senhor Deus, para sempre seja louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores e adoração ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na comunhão, quem sente pode chamar o primeiro hino. 302? 202. O hino 202. 202. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus.
Senhor Jesus, por ela eu vivo em comunhão, guiado por tua divina luz. Em ti me alegro, Senhor, tu és o fiel Salvador. Reina lá no céu onde tudo é luz, contigo irei, meu Jesus. As tuas promessas, ó Salvador, em meu coração quero conservar, por elas desfruto do teu amor, enquanto na terra peregrinar. Em ti me alegro, Senhor, tu és o fiel Salvador. Reina lá no céu onde tudo é luz, contigo irei, meu Jesus. Glória a Deus. Transborda de bênçãos meu coração, alegre me sinto em te louvar, em prova angústia ou aflição, a tua presença vem alegrar. Em ti me alegro, Senhor, tu és o fiel Salvador. Reina lá no céu onde tudo é luz, contigo irei, meu Jesus. Rei da glória, bendito teu nome, Senhor, aleluia. Santo teu nome. Quem sente pode chamar outro hino. Santo tu és, Senhor, aleluia. 289. O hino 289, 289. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Alegra-nos, Senhor, por amor. Bendito Deus. Santo. Santo Deus. Avante, sempre avante, vamos todos anunciar o santo evangelho e nele caminhar. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá. Pela fé seguimos nosso Redentor, a vitória nos dará por seu amor. Avante, não neguemos nosso amado Salvador, com ele venceremos, lutemos com fervor. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá. Pela fé seguimos nosso Redentor, a vitória nos dará por seu amor. Avante confiante, sem jamais retroceder, a bem-aventurança iremos receber. A vitória Cristo nos dará, sua glória
Louvado seja o Senhor, aleluia. Bendito o teu nome. Quem sente pode chamar um hino para a oração, irmãos. O hino 101, 101. Glória a Jesus. Glória. Louvado seja o teu nome. Glória a Jesus. Santo tu és. Aleluia, Jesus. Cantemos juntos louvores a Deus e celebremos ao Senhor com júbilo e levemos aos céus tributos santos ao Criador. Eternamente preside o Senhor, seus dias não se findarão. Prostremo-nos ante Deus Criador, pois somos obras da sua mão. Ó, vinde, adoremos por fé ao Deus que nos fez povo seu, onipresente e santo Ele é, e prometeu nos levar ao céu. Se hoje ouvirmos a voz do Senhor, devemos logo obedecer, pois o repouso no reino de amor de Deus o Pai vamos receber. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo. Deus abençoe. Bendito o teu nome. Querida irmandade, agora nós vamos dobrar os nossos joelhos para orarmos ao Senhor Deus. E tem chegado até nós, irmãos, pedidos de oração por tribulação, causas e também por famílias. Quem o Senhor colocar no coração o desejo de orar, em nome da igreja, apresente esses pedidos de oração, irmãos, nas mãos do Senhor Deus. Vamos continuar apresentando também o santo culto. Bendito seja o Senhor. E um culto, irmãos, um culto nunca é igual ao outro. Pode até parecer que um culto está sendo igual, mas não, um culto nunca é igual. O Senhor Deus é infinito e Ele sempre faz algo diferente. Bendito seja Deus. O culto de hoje não é igual o da semana passada, também não é igual o do mês passado, e assim por diante, irmãos, aleluia. Um culto nunca é igual ao outro. Bendito Deus. Então, irmãos, aleluia, o Senhor preparou para nós essa oportunidade, para nós o louvarmos, o adorarmos. Então vamos entregar o nosso coração e apresentar esse santo culto também, irmãos. Que o Senhor possa continuar abençoando, nos guiando em tudo, irmãos. Que não venha faltar a guia, a luz do Espírito Santo. Que o Senhor venha, bendito seja Deus, nos anular aqui na frente, irmãos. 100% que venha ser o Senhor, irmãos. Bendito Deus. Santo é o Senhor. A mim, irmãos, bendito Deus, confesso que toda vez é como se fosse o primeiro culto que eu estou atendendo. Louvado seja Deus por isso, porque o dia que nós
acostumarmos com esse lugar, irmãos, nós estaremos correndo grande perigo na presença de Deus. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que toda vez que o Senhor me traz, é como se fosse a primeira vez, irmãos. Então, irmãos, nós precisamos também muito da oração de todos vós. Todo o ministério precisa, irmãos, aleluia, que nós apresentemos nas nossas orações particulares, que o Senhor venha nos guiar, nos tomar pela sua mão em tudo. Bendito Deus. Nós fazemos a nossa parte, nos esforçamos, bendito Deus, mas também somos carne, irmãos, e erramos também diante da presença de Deus. Mas os irmãos apresentam todo o ministério, os irmãos que constituem o conselho dessa obra, e todo o povo de Deus na terra, bendito Deus, aquele que o Senhor tocar no coração, faz a vontade de Deus. E peçamos também, não esqueçamos de pedir que, sendo da sua vontade, o Senhor possa, mais uma vez, falar com as nossas almas pela sua santa palavra. Bendito seja Deus, unidos no temor, na reverência, debaixo do sangue e do concerto eterno, buscamos ao Senhor Deus em santa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito Deus. Glória ao nome de Deus. Santo, santo, toda honra e glória ao Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia, glória. Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória. Ah, Senhor Deus, Tu és maravilhoso. Glória, glória. Santo, santo Tu és, Senhor, na honra e glória ao Teu Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, glória, glória. Nós Te amamos, Senhor, Te adoramos. Sem Ti nós nada somos, Senhor, aleluia. Aleluia, bendito Teu nome, Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória. Santo, santo é o Teu nome, toda honra e glória ao Teu nome, todo louvor te damos, Senhor, aleluia, glória, glória. Aleluia, Jesus, aleluia, glória. Ah, Senhor Deus, maravilhoso, glória ao Teu nome. Santo és, Reformador da terra, mais uma vez, bendito Deus, diante da tua presença, primeiramente para pedir a ti perdão pelas nossas muitas faltas, nossos muitos erros cometidos diante de ti, Senhor. Somos tão inúteis, Senhor, mas o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, sempre nos ajuda, sempre pega na nossa mão, Senhor. Não temos como te agradecer pela tua tão grande paciência e amor para com cada um de nós, ó Pai. Não merecemos, Senhor. Então, Pai, te rogamos, nos perdoe, nos ajuda para que possamos ser cada dia mais fiéis diante da Tua presença, Senhor. Graças nós te damos, ó Pai, por estarmos com nossos joelhos dobrados, ó Pai, por termos esse privilégio, Senhor,
de consultar, de falar contigo, Senhor. Nos ajuda por caridade, Senhor. Te agradecemos por este culto que o Senhor tem preparado, pelos hinos, Senhor, que já foram entoados a Ti, pela oração do Pai Nosso que o Senhor já tem nos dado, Senhor. Continua nos abençoando, nos ajudando, Senhor, porque não somos nada se o Senhor não for conosco, Pai. Abençoa, Senhor, também no recitativo, na testemunhança, Senhor, se houver, dando forças para os Teus filhos também levantarem, engrandecer e louvar o Teu santo nome, Senhor. Te apresentamos os pedidos de orações que chegaram ao nosso conhecimento. O Senhor já era conhecedor, Senhor, cada um decidiu. O Senhor sabe como foi a semana de cada um, o dia de cada um. Está tudo nas tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, acrescenta em nossa fé para que possamos, Senhor, tocar na rede do Teu poder, ó Pai. Nos ajuda por caridade, Senhor. Também, amado Deus, abençoa e envia do alto do céu um ponto da Tua palavra. Fala com a nossa alma, Senhor, precisamos nos alimentar. Nos reveste, Senhor, nos fortifica. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos caminhar fielmente até o fim da nossa vida, ó Pai. Em tudo, Senhor, nós te rogamos a Tua misericórdia, Senhor. Também, Pai, abençoa a Tua obra, Senhor, o Teu ministério, Senhor, o conselho. Vai ao encontro, Senhor, dando cada vez mais sabedoria, Senhor, para que os Teus filhos também, Senhor, possam fazer tudo, Senhor, guiado por Ti, ó Pai. Em tudo, Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Graças, Senhor, damos a Ti, em nome do Teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória, glória a Jesus, glória, 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 aleluia, Jesus, aleluia, glória, aleluia, glória, 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 Santo Rei, aleluia, aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Tu és maravilhoso, Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. O Senhor Deus para sempre seja louvado. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Quem sente pode chamar outro hino. 288. O hino 288. 288. Glória a Jesus, Santo Senhor. Glória a Jesus, Santo Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Quando fracos nós
nossa vida guiada pelo sábio condutor, certamente nós chegaremos ao eterno lar de esplendor. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Bendito o teu nome, Senhor. Agora estamos na liberdade para os santos recitativos. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Amém. Bendito Deus. Já seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, iremos recitar 2 Crônicas, capítulo 24, a partir do verso 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá. E prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, o Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. E uma grande ira caiu sobre Judá e Jerusalém, por causa desta sua culpa. Juntos agradecemos a Deus por esses recitativos. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Estamos agora na liberdade para os santos testemunhos. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu Santificado. Santo, Santo tu és. Sana, Filho de Deus. Glória a Jesus. Se ninguém sente, irmão, quero agradecer a Deus, vocês estão todos em paz, está encerrada essa liberdade. Vamos chamar mais um hino e aguardar que o Senhor nos mande do alto do céu o conselho da sua santa palavra. Bendito Deus. Quem sente pode chamar. O hino 52, 52. Amém. Santo é o teu nome. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Jesus, o Redentor.
seu grande amor. Vós sois luz do mundo, disse o grande mestre, com a luz celeste podemos a Deus agradar. Deus fez em nós surgir a luz, nossa mente esclareceu, sua palavra em nós produz entendimento que vem dos céus, que nos revela os planos seus. Vós sois luz do mundo, disse o grande mestre, com a luz celeste podemos a Deus agradar. Nós caminhamos nessa luz para termos comunhão com Deus o Pai, o bom Jesus, e alcançarmos a salvação, vida eterna e galardão. Vós sois luz do mundo, disse o grande mestre, com a luz celeste podemos a Deus agradar. Santo é o Senhor. Bendito teu nome. Santo é o Senhor. Assim, querida Irmandade, estamos na liberdade que o Senhor nos concede para a Santa Palavra. Se o Senhor revelou a um dos seus filhos, uma das suas filhas, obedeçam a Deus. Estamos nessa liberdade. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Santo. Glória a Deus, Santo, Santo Deus. Santo, santo. Glória a Jesus, Santo Deus. Glória a Deus, Santo Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito Santo e poderoso Deus. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Santo teu nome, Senhor. Bendito teu nome, Senhor. Santo teu nome, Senhor.
Irmãos, no Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, no capítulo 6. Santo. Evangelho segundo João, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 22. Todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a leitura é um pouco extensa, vou tentar fazer um pouco mais rápido. Os irmãos acompanhem bem na comunhão. Diz o título: Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Capernaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Pois fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu
e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Capernaum. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, que eu vos disse, são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que havia o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo teu nome, Senhor. Aleluia. Santo teu nome. Bendito tu és. Aleluia. A leitura é um pouco extensa, irmãos, bendito Deus. Mas, como nós podemos ler e entender, né, irmãos? Bendito seja Deus. Ninguém pode ir até o Senhor se o Pai não o trouxer. Bendito seja Deus. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós estamos aqui, muito embora ainda fracos e errantes, cheios de defeitos, tentando a cada dia melhorar na presença do Senhor Deus, se nós estamos aqui, irmãos, aleluia, é pelo também a paciência que o Senhor Deus tem tido com cada um de nós, bendito Deus, porque Ele é longânimo, paciente, justo e bom, e a sua longanimidade e a sua paciência
tem nos sustentado, irmãos. Bendito Deus, aleluia. Porque o Senhor sabe e conhece o coração de cada um daquele que é fiel, aleluia, aquele que procura, aleluia, e que não se conforma com os seus erros, com as suas fraquezas, aleluia, bendito Deus, e que se humilha e chora na presença de Deus e diz às vezes, quando se depara com seu próprio erro, aleluia, você chora e diz, Senhor, até quando? Aleluia, bendito seja Deus. E assim o Senhor vem nos conduzindo, irmãos, aleluia, bendito Deus, porque foi Ele que nos trouxe, foi Ele mesmo que nos trouxe, aleluia, bendito Deus. Quem de nós poderia dizer, aleluia, santo é o Senhor, eu fui até o Senhor? Não, irmãos, o Senhor nos trouxe de uma forma ou de outra, o Senhor criou caminhos na vida de um, na vida de outro, aleluia, de uma forma ou de outra o Senhor apareceu, aleluia, deu sinais, fez prodígios, maravilhas, santo é o Senhor, aleluia, se mostrou, aleluia, pertinho de cada um de nós, ainda que muitas das vezes, santo é o Senhor, louvado seja Deus, aleluia, muitas das vezes provados, muitas das vezes perseguidos, aleluia, santo é o Senhor, mas o Senhor sempre, de tempos em tempos, nos dava os escapes, aleluia, estendia a sua mão, e nós olhávamos e dizíamos, verdadeiramente, se o Senhor não tivesse feito isso na minha vida, o que seria de mim? Bendito seja Deus. E assim o Senhor foi nos estruturando, irmãos, nos estruturando, aleluia, bendito Deus, para nós não o negarmos diante da sua presença, bendito Deus, aleluia, não o negarmos e não virarmos as costas para Ele, bendito seja Deus, aleluia. E tudo, irmãos, tudo é o Senhor, aleluia, no seu modo maravilhoso, aleluia, de trabalhar na vida de cada um, aleluia, na vida de cada um, bendito Deus, santo é o Senhor, para nos manter firme nesta caminhada, santo é o Senhor, nesse propósito, nessa vocação a qual Ele nos colocou, bendito seja Deus, aleluia. E o Senhor, irmãos, aleluia, Ele sabe, santo Deus, aleluia, o quanto nós somos inconstantes ainda, bendito Deus, não atingimos, bendito Deus, o equilíbrio que nós precisamos, aleluia, bendito Deus, Ele sabe, Ele conhece, bendito Deus, mas Ele está trabalhando, irmãos, aleluia, o Senhor está trabalhando para nos equilibrar diante da sua presença, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Irmãos, quantos versículos maravilhosos, aleluia, que o Senhor Jesus disse aqui para os seus discípulos, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Ele é o pão da vida, e quem come desse pão, aleluia, não terá fome, não morrerá, aleluia, bendito Deus, este é o pão que dá a vida, a palavra, bendito Deus, Senhor Jesus, aleluia, o verbo que se fez carne, Ele é a palavra, aleluia, bendito Deus, e Ele é o pão que nós precisamos, santo é o Senhor, para vivermos, aleluia, voltarmos para casa, aleluia, recuperarmos os nossos corpos, aleluia, e vivermos eternamente com Ele, bendito seja Deus, aleluia, santo é o Senhor, bendito Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória ao nome do santo do Senhor, santo tu és, irmãos, e por essa palavra, aleluia, o Senhor quer, aleluia, nos dizer, aleluia, que mesmo ainda, depois de tudo que eu fiz, diz o Senhor, aleluia, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu mostrei, depois de tudo que eu operei,
depois de tudo, aleluia, que eu trabalhei, santo é o Senhor, aleluia, e depois de tudo que eu ensinei, aleluia, haverão ainda alguns que virarão as costas para mim, santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor, que o Senhor nos guarde, irmãos, aleluia, que o Senhor nos guarde, aleluia, porque ainda, aleluia, como aconteceu aqui, santo é o Senhor, aleluia, ainda acontecerá de novo, diz o Senhor, alguns ainda virarão as costas para mim, bendito seja Deus, aleluia, bendito Deus, aleluia, santo Deus, aleluia, como aqui, irmãos, ele até mesmo, ele falou de Judas também, que o traiu, santo é o Senhor, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor, que o Senhor nos guarde e nos livre, irmãos, bendito Deus. Mas, irmãos, aleluia, diz o Senhor, aleluia, aqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu. Aqueles que o Pai, aleluia, me trouxe, aleluia, nenhum se perdeu. Aleluia, porque quando ele disse de Judas aqui, ele disse assim, eu não vos escolhi a vós os 12, então foi Jesus que escolheu, aleluia. 11 o Pai o levou e Jesus escolheu, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Bendito Deus. Mas irmãos, aleluia, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu o perderei, diz o Senhor, aleluia. Bendito Deus, porque também, aleluia, aleluia, não, talvez com a mesma gravidade, não talvez com o mesmo peso, mas também Pedro, aleluia, podemos dizer que Pedro também, aleluia, num dado momento, ele também negou o Senhor, virou as costas, vamos dizer assim, aleluia, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor, mas, aleluia, bendito Deus, aleluia, santo Senhor, bendito Deus, aleluia, bendito Deus, aleluia. Pedro negou o Senhor, irmãos, aleluia, bendito Deus, santo é o Senhor. E o Senhor Deus permitiu, aleluia, que Satanás andasse na sua vida, aleluia, para o fazer vir a menos, para o fazer desistir de tudo, o quanto o Senhor Jesus havia lhe prometido. Santo é o Senhor, aleluia. Mas Pedro, aleluia, num dado momento, o Senhor foi, aleluia, encontrou o caminho de arrependimento no coração dele, aleluia, santo é o Senhor, ainda que ele tivesse por um período de tempo sendo massacrado pelo inimigo das nossas almas, aleluia, santo é o Senhor, mas os anjos o guardando, o livrando, aleluia, para que no momento certo, aleluia, ele pudesse sentir o perdão do Senhor Jesus dentro do seu coração, aleluia. E o Senhor Jesus, aleluia, que veio para esta terra para desfazer as obras do maligno, aleluia, restituiu a Pedro a confiança, a fé, o amor, a caridade, para ele cumprir tudo que ele tinha que cumprir aqui nessa terra. Bendito seja Deus. Diferentemente, irmãos, aleluia, Judas, aleluia, não encontrou o mesmo arrependimento dentro de si, aleluia. Poderá ser, irmãos, bendito Deus, porque o Senhor Jesus, aleluia, e o Senhor Deus, aleluia, é misericórdia. O Senhor Deus é justiça, aleluia, aleluia. O Senhor Deus é justiça, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Bendito Deus. Mas também está escrito, aleluia, que a misericórdia triunfa do juízo. Bendito seja Deus, aleluia. Poderá ser, irmãos, aleluia, que se Judas tivesse encontrado lugar de arrependimento no seu coração, o Senhor o encontraria lá na frente, se ele assim tivesse se humilhado,
aleluia, e o Senhor o perdoaria também, bendito seja Deus, aleluia, porque o Senhor é justiça e a misericórdia, aleluia, ela triunfa do juízo, aleluia, mas o Senhor conhece e sabe o que está no coração de cada um, bendito seja Deus. Ninguém engana o Senhor, irmãos, aleluia, ninguém engana o Senhor, aleluia, bendito seja Deus, aleluia, e todo pecado, aleluia, todo erro, ele tem uma consequência, aleluia, bendito Deus, Oxalá, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus, irmãos, aleluia, essa palavra, diz o Senhor, não vai ficar somente entre nós, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, mas oxalá, aleluia, que alguém, aleluia, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor, venha ainda, aleluia, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu mostrei, depois de tudo que eu falei, aleluia, virar as costas para mim ou me negar, aleluia, ainda se eu encontrar um lugar de arrependimento no coração, aleluia, eu desfaço as obras do maligno, aleluia, e restituo a tua alma, bendito seja Deus, aleluia, para retornares para casa comigo, diz o Senhor, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. E todo erro, todo pecado, aleluia, santo é o Senhor, ele tem uma consequência, irmãos, bendito Deus, aleluia, seja pequeno ou grande, aleluia, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Se ainda, aleluia, tem o costume de falar alguma mentira, aleluia, a tua mentira vai gerar uma consequência na tua vida, bendito seja Deus, aleluia, porque Pedro, aleluia, negou o Senhor, aleluia, e por justiça o Senhor permitiu, aleluia, de Satanás cirandar a alma de Pedro, aleluia, bendito Deus, mas Pedro lutou, aleluia, com todas as suas forças, aleluia, bendito Deus, mesmo se sentindo sozinho, ele continuou lutando, aleluia, até o momento que o Senhor veio, aleluia, e reverteu a situação de Pedro também, bendito seja Deus, aleluia, porque, aleluia, o Senhor é justiça, aleluia, aleluia, bendito Deus, aleluia. Irmãos, eu estou tremendo aqui, irmãos, santo Deus, para pregar essa palavra, bendito Deus, aleluia, aleluia, mas a misericórdia, ela triunfa do juízo, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, bendito Deus, irmãos, aleluia, santo Deus, aleluia, bendito seja Deus. Aleluia. Aqui, irmãos, aleluia. Irmãos, aleluia. Santo Deus. Bendito Deus, aleluia. Muitos aqui, irmãos, viraram as costas por não terem entendido o discurso que o Senhor Jesus fez. Aleluia. Irmão, e era multidão, irmãos. Multidão. Aleluia. Multidão, aleluia, viraram as costas por não entender, aleluia, o discurso que o Senhor fez, aleluia, santo é o Senhor, bendito Deus, aleluia, santo Deus, irmãos, aleluia, santo é o Senhor, diz o Senhor por essa palavra, bendito Deus, aleluia, se daqui para frente, aleluia, acontecer algo, aleluia, que tu não entenderes, aleluia, bendito Deus, vai até a mim na oração, bendito Deus, que eu te esclarecerei, aleluia, te esclarecerei, aleluia, no particular, bendito seja Deus, aleluia, pede sinal, aleluia, pede sinal, aleluia, santo Deus, aleluia,
Bendito Deus. Pede sinal, ora, aleluia, bendito Deus, aleluia. Se não entender algo, aleluia, vem a mim na oração, que eu te esclarecerei, diz o Senhor. Mas não vire as costas para mim, bendito Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Irmãos, e virar as costas, irmãos, aleluia. Virar as costas não é sair do nosso meio, aleluia, ir para outra instituição, não, irmãos, aleluia. Virar as costas, aleluia, é não obedecer o mandamento de Cristo, aleluia. De que adianta, irmãos, nós estarmos aqui, aleluia, santo é o Senhor, congregando, participando dos cultos online, aleluia, e não dermos valor e crédito na palavra que o Senhor nos fala. Bendito seja Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Alguém vai me negar, diz o Senhor, aleluia, e por justiça eu vou permitir, aleluia, Satanás cirandar a tua alma, bendito Deus, aleluia, mas se clamar o meu nome, aleluia, bendito Deus, a minha misericórdia triunfa do juízo, diz o Senhor, aleluia, bendito Deus. Irmãos, todo pecado tem uma consequência, aleluia. Bendito Deus. Todo pecado. Irmãos, eu não imaginava, aleluia, que o Senhor ia entrar nesse caminho, irmãos. Bendito seja Deus, aleluia. Mas eu estou aqui, irmãos, aleluia, inteiramente para obedecer a voz do Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Santo Deus, aleluia. O pecado, irmão, o pecado é negar o Senhor. Aleluia. O pecado, aquele que abre a porta para o pecado, ele está virando as costas para o Senhor. Bendito Deus. Aleluia. Santo Deus. Bendito Deus. Davi, aleluia, cometeu um adultério. Santo Deus. Aleluia. E tentou esconder o seu ato. Bendito Deus. Tentou esconder. Aleluia. Mas não conseguiu. Bendito seja Deus, aleluia. Então ali ele tramou para causar um homicídio, bendito Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus foi até ele, na boca do profeta, aleluia, santo é o Senhor, através de uma parábola, aleluia. E ele disse, esse aí é digno de morte, esse aí é você, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Então ele reconheceu o seu erro e se humilhou, e Deus o perdoou. Aleluia, santo é o Senhor. Mas antes disso, aleluia, o filho, fruto do adultério, morreu. Bendito seja Deus. Aleluia. Um de seus filhos cometeu um incesto, aleluia, com uma de suas irmãs, ainda que não era filha da mesma mãe, mas era irmã por parte de pai. Um de seus filhos foi lá, cometeu um incesto, o outro irmão o matou, aleluia, porque o irmão humilhou a irmã. Bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. E Davi, vendo tudo isso, aleluia, consequência do próprio pecado que ele havia cometido, santo Deus. Aleluia. Depois o filho foi, usurpou o seu trono, aleluia, bendito Deus, humilhou o leito do seu pai com as suas concubinas, e assim foi indo, irmãos, aleluia, e assim foi indo, e sabe o que Davi fez? Aleluia, ele perdoou o filho que causou tudo isso na vida dele. Bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Mas o pecado dele teve uma consequência, aleluia, bendito Deus, santo é o Senhor, aleluia. Para que, por justiça, ele alcançasse o perdão, bendito seja Deus, aleluia. Mas isso era no tempo da lei, era
olho por olho, dente por dente, olho por olho, aleluia. Mas também está escrito aqui, né, irmãos? Aleluia, santo Deus, bendito Deus. Quando alguém, aleluia, santo é o Senhor, fornicou, o apóstolo Paulo escreveu cartas e disse que seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, aleluia, para que a alma seja salva. Bendito seja Deus, aleluia, bendito Deus, aleluia. Todo pecado gera uma consequência, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, por justiça, aleluia, por justiça de Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, bendito seja o teu nome, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, meu Deus, aleluia, Jesus, santo é o teu nome, aleluia, Jesus, aleluia. Santo é o Senhor. Está pesado esse discurso? Glória ao nome santo do Senhor. É esse discurso que vai garantir a tua entrada no céu. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Ah, santo é o Senhor. Mãos. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Porque o Senhor Jesus é amor, é misericórdia, sim, é amor e é misericórdia, aleluia, mas por justiça, aleluia, bendito Deus, para que a alma seja salva, aleluia, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor. Glória a Deus. Vai comer um pão de amargura, bendito Deus, aleluia, santo Deus, santo teu nome, Senhor, aleluia. Essa palavra vai chegar aonde precisa chegar, irmãos. Bendito Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Bendito Deus. Eu não estou brincando de ser Deus. Aleluia. Bendito Deus. Não estou brincando. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Bendito Deus. Eu não mudei. Aleluia. Desde o princípio. Diz o Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus. No meio do meu povo, não, santo Deus, aleluia. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, aleluia. Santidade ao Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Santidade ao Senhor. Santo é o Senhor, aleluia. Bendito Deus. Não quero leviandade no meio do meu povo, na minha obra, diz o Senhor, aleluia. Santo Deus, aleluia. Bendito Deus. Até a tua mentirinha, aleluia, que contas de vez em quando, vai gerar consequência na tua vida, até você aprender a parar de mentir, diz o Senhor, aleluia. Porque se continuares mentindo, aleluia, e tombares, aleluia, os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus. Qualquer que ama e pratica a mentira, não entrará no meu repouso, diz o Senhor. A tua mentira vai gerar consequências na tua vida. Santo é o Senhor, aleluia. Porque eu quero salvar a tua alma, diz o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Esse é o pão da vida, aleluia. Aleluia, santo Deus, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Ah, Senhor, está duro o discurso? Queres ir? Aleluia. Podes ir. Ah, Senhor, não, Senhor. Só tu tem a palavra da vida. Me cura, Senhor, aleluia. Eu quero ser curado. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Se humilha na minha presença, aleluia, para que eu te cure e te sare.
aleluia, e te leve para o meu repouso, diz o Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia, santo Senhor. E o Senhor torna a dizer, aleluia, o Senhor torna a dizer, aleluia, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor. Aonde essa palavra vai chegar, aleluia, aleluia. Se tropeçares e caíres, aleluia, ou mesmo por vontade própria, por vacilo, aleluia, virares as costas para mim, bendito Deus, se eu encontrar humilhação no teu coração, antes do teu dia, do teu corpo tombar, aleluia, a minha misericórdia triunfa do juízo, diz o Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Irmãos, o Senhor manda essa palavra, irmãos, bendito Deus, não é para nos amedrontar, irmãos, mas Ele está nos avisando, aleluia, para que quando acontecer, aleluia, vós creiais, aleluia, que é o Senhor, bendito Deus, aleluia. O Senhor o sabe, irmãos, aleluia. E torna a dizer novamente, bendito Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Se aconteceres algo, aleluia, e não entenderes, aleluia, recorra a mim, aleluia, que no tempo e na hora certa eu vos esclarecerei, diz o Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Irmãos, esse é o conselho que o Senhor nos manda nessa noite pela sua santa palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Unidos em comunhão, em temor e reverência, debaixo do sangue do concerto eterno, agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória, glória, aleluia. Santo, tu és louvado. Santo teu nome, Senhor, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, glória. Aleluia, Jesus, aleluia, glória. Santo é o Senhor, aleluia. Bendito teu nome, Senhor, aleluia, glória. Glória ao nome do Senhor. Bendito Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, glória. Glória, glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Santo tu és, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia. Aleluia. Senhor, mais uma vez, Pai, Aleluia. joelhos prostrados diante da tua santidade, ó Pai. Ó Pai, voltando aos joelhos, ó Pai, em ato de agradecimento, ó Pai. Te agradecemos por este santo culto que o Senhor teste de concedeste a nós, ó Pai. Graça te damos pelo bom andamento, ó Pai, pelo teu bom Espírito, ó Pai, pela tua presença que não tem faltado, ó Pai. Graça nós te damos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Pai. Graça te damos, Senhor, por ter tido misericórdia de nossa alma, ó Pai. E tem nos escolhidos, ó Pai, e deste a teu Filho, ó Pai. E por graça, Senhor, nós alcançamos essa grande sorte na tua presença, ó Pai, porque o Senhor nos preparaste, o Senhor nos acolheste, ó Pai. Graça te damos, ó Deus, pela tua santa e fiel palavra, Pai, ao qual veio, Senhor,
Senhor, nos alertando, ó Pai, nos instruindo, ó Pai, colocando cada coisa no teu lugar, ó Pai, nos colocando nós no nosso devido lugar, ó Pai, de adoradores diante do teu trono, que tu, nós somos o povo, Senhor, que João viu, ó Pai, dando glórias dia e noite, ó Pai, o meu povo da grande tribulação, ó Pai, o qual lavou os vestidos no sangue do Cordeiro, ó Pai. Graça te damos, ó Deus, por o seu alerta, ó Pai. Senhor, te livrando do mal, Senhor, do arraial, ó Pai. Ajuda nós, ó Pai, e se devemos, Senhor, pagamos, ó Pai, na tua presença, ó Pai. Bem-aventurado aquele que, Senhor, paga nesta vida, ó Pai, para alcançar uma vida excelente e eterna. Em tudo te rendemos graça, nada do nosso nome, mas no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o qual vive e reina eternamente. Amém. Aleluia, aleluia, glória. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus, aleluia. Bendito Deus, aleluia, glória. Santo, santo, santo. Santo, santo, tu és, Senhor, aleluia. Bendito Deus, Senhor Deus, para sempre seja louvado. Amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos cantar o hino 367, Glória a Deus. o hino 367. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Senhor. Glória a Jesus. Ao que vive para sempre, seja glória e louvor ao Senhor três vezes santo, Deus de todo Criador. Nesta terra, louvem-nos os santos Deus. Nas alturas, seja glória ao grande Deus. Ao mandado do Eterno, logo tudo apareceu. Ele fez o sol e a lua, fez a terra e o céu. Sua obra não se pode esquadrinhar. Sua glória não se pode imaginar. Salvação é vida eterna, preparada
glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Santo Deus. Toda glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Hino da despedida 481. 481.